Quero pedir a todos os que puderem para abrir as suas Bíblias no livro de João capítulo 19, verso 30. Eu vou começar lendo um texto e daí em diante nós seguiremos. Aqui na nossa tela, os nossos queridos valorosos do multimídia aí nos ajudando. E ao final, tá bom? Miller e equipe, quem está ali, isso, então o Danielzinho, né? Então, ao final teremos um pequeno vídeo, onde estaremos acompanhando. Olha só, João capítulo 19, verso 30. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ergueu ou entregou o Espírito. O nosso Jesus, ele veio a esta terra com uma missão. Estamos colocando como tema desta noite: não desista, espere em Deus. Não desista, espere em Deus. Esta vida nos convida para baixo, nos convida para o desânimo, nos convida para jogar a toalha. E quando nós pensamos no ser humano, embora muitas vezes nós não tenhamos esta consciência, todo ser humano tem uma missão. A missão sublime de cada ser humano é adorar a Deus. Mesmo a pessoa que não professa Deus como Senhor da sua vida, esta pessoa, crendo ou não, ela existe porque Deus a concebeu, porque Deus deu a ela a graça, o dom, a bênção de viver, de existir. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Noé, ele teve uma missão. Moisés teve uma missão. João Batista teve uma missão. Você diz: mas estes, eu não. Você também. Cada um de nós tem uma missão. E quando pensamos nisso e pensamos neste mundo que nos puxa para baixo, temos aqui algumas imagens, algumas ilustrações que nos ajudam, dizendo que você nunca deve desistir. Você deve tentar. E às vezes parece difícil. É possível cair. O grande segredo, levantar e recomeçar sempre. Isso vale para todas as áreas da vida. E não foi difícil com o curso de porteiros. Relembra para mim, irmão Newton, irmão Marcos? Começamos com 32 inscritos, 32 inscritos, e eu disse no primeiro encontro: eu quero ver vocês lá no dia 5 de novembro, e sabemos, é no dia 3 de novembro, né? E aí, sabemos que muitos ficaram pelo caminho, de forma que daqueles 32, 10 vitoriosos chegaram e estão aqui. E louvamos a Deus pela vida de vocês que enfrentaram e que tiveram dificuldades, mas não desistiram, estão aí prontos sempre para recomeçar. Há um outro quadro parecido com esse, e aí eu gosto de começar com o orar. Provérbios 16, 3 diz: coloca Deus como Senhor da tua vida. Consagra a Deus os teus planos e projetos e serás bem sucedido na vida. Guarda essa palavra, Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor os teus planos e os teus projetos e serás bem sucedido. Então começa: ore, pense, idealize, tente, faça de novo e de novo, continue fazendo. E finalmente o sucesso. Todo mundo gosta do sucesso, mas o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso é resultado de trabalho, e muito trabalho
com a bênção de Deus, com a direção de Deus. Vai começar um negócio? Esse é o segredo. O que? Como? E segue a direção de Deus. Quando a gente pensa então em pessoas que tiveram uma missão e cumpriram a missão, poderíamos pensar em vários aqui, mas eu estou destacando a suprema pessoa. Estou pensando no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, ao fazer o ser humano pecou, se afastou de Deus, e Deus prometeu que um dia viria o Salvador. Os tempos foram passando, Noé veio, mas as pessoas rejeitaram. Noé com a sua arca, veio Moisés com as tábuas da lei, as pessoas também rejeitaram a Moisés. Deus mandou Davi com os seus salmos, Jeremias com as suas profecias, e as pessoas foram rejeitando, até que por último Deus mandou o seu filho Jesus. E eu quero nesta noite, pensando neste exemplo de um vitorioso, pensar com vocês em algumas figuras que resumem a trajetória deste, que é o vencedor dos vencedores, que é um motivo, que é uma motivação, que é um incentivo, um exemplo para todos nós. São 10 figuras. A primeira figura começa exatamente do começo. A primeira figura é a manjedoura. Estou falando de Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, que a gente não tem ideia do seu tamanho. Este Deus se fez homem e nasceu como uma criança lá naquela manjedoura. É bom, alunos queridos, formandos, é bom saber que ele não nasceu no topo de uma escada para os ricos, ou no palácio. Ele nasceu numa manjedoura, onde todos tinham acesso, onde todos podiam chegar até ele. A primeira lição desta primeira figura é a acessibilidade. Nada de burocracia. Quem quiser pode chegar até ele, porque ele desceu à altura dos homens, nasceu numa manjedoura. Segundo, a sua humanidade. Jesus não foi um menino criado num trono, num palácio, cheio de não me toques, não. Jesus aprendeu com o seu pai, que era carpinteiro, e mais tarde o seu pai morre, logo ele ainda bem jovem, o José morre, e é Jesus quem sustenta a família. Ele deixa de ser o filho do carpinteiro e passa a ser o carpinteiro. Uma profissão dura, braçal, difícil, pesada. E quando penso nesta segunda figura, deste vitorioso, deste que não desistiu no meio do caminho, eu penso na humanidade. Ele viveu como homem, ele trabalhou, ele deu duro, ele derramou o seu suor, ele ajudou a sustentar sua mãe e os seus irmãos. É isso que precisa fazer, é isso que eu farei. E aí vem a terceira figura, é a figura do Rio Jordão. Jesus agora, quando tinha 30 anos, não como criança, quando ele tinha 30 anos, ele foi até o Jordão, aquela figura ali, estou batizando lá no Rio Jordão, uma viagem que tive o privilégio de fazer, e ali participando deste momento de batismo. E Jesus, ele foi ao Jordão para ser batizado por João, e João disse: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem para que eu te batize? Jesus disse: deixa eu cumprir por agora ao que Deus mandou para que eu fizesse, e eu quero dar o exemplo, porque aquele que crê e for batizado, este será salvo. É importante que a pessoa creia, e a prova desta crença é que eu testemunho diante do mundo. E quando eu me batizo, eu estou dizendo assim: eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus. É uma forma de você se identificar com Cristo. A quarta figura é uma figura dolorosa. Depois que Jesus se batizou, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo.
Adão, ele tinha tudo para vencer, mas fracassou. Jesus tinha tudo para fracassar, mas ele venceu. O Senhor Jesus, indo para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e Satanás apareceu dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus então respondeu com a palavra: está escrito. E foi repreendendo ao maligno, e venceu ao maligno com o poder da palavra de Deus. Então esse foi o segredo de Jesus para vencer a Satanás: oração e Bíblia. Este é o segredo que qualquer crente, e eu tenho usado este segredo para vencer as lutas que vêm sobre a minha vida ao longo destes anos em que sou um crente em Cristo, mais de 40 anos. Então esta quarta experiência de Jesus no deserto relembra alguém que é provado e é aprovado. Ser provado não é errado. Está na vida, se prepare para a provação. Agora, o que Deus quer é que você, sendo provado, você seja aprovado, aprovada. E aí nós vamos para a quinta figura. A quinta figura é a sinagoga. Então Jesus agora, depois do batismo, foi para o deserto, foi tentado, e ele agora começa a exercer o seu ministério. Seu ministério de ensino. Aí neste texto de Lucas 4,16, diz que Jesus foi na sinagoga conforme o seu costume. Ou seja, ele era alguém que procurava exercitar a sua fé. Então Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, Jesus, o Filho de Deus, Jesus venceu, orando, lendo a Bíblia. Ele continuou como vencedor, buscando a casa do Pai. Era o costume, ele foi na igreja conforme o seu costume. E aí essa figura fala da importância da vida cristã e do exercício dessa vida cristã. Mas a vida nunca foi e não é fácil para ninguém. Ele tinha uma missão, e a missão dele foi chegar até a cruz. É a sexta figura, a sexta etapa desta trajetória do vencedor dos vencedores. Ele foi à cruz. Morrer na cruz, naquele tempo, e segundo a Bíblia, é considerado maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Só os mais terríveis dos terríveis era quem ia para a cruz, para o madeiro. E foi exatamente o lugar onde Jesus foi. Agora é muito interessante essa ilustração da cruz, do Calvário. Sabe por quê? Olha só. Jesus está no meio. Do lado dele tem dois ladrões. Quer dizer, ninguém merece nada. Os dois são ladrões. Agora, um destes se arrepende, o outro não. Ou seja, Jesus está no meio, é o único meio de salvação. O seu lado direito representa o caminho estreito, o caminho dos que vão para o céu. O lado esquerdo representa o lado da perdição, dos que rejeitam, dos que se perderão eternamente, serão lançados no fogo eterno. É interessante que a cruz de Jesus está um pouco mais alta, está mais longe da terra, é mais perto de Deus. Foi ali no sermão, na cruz que Jesus pregou o seu grande sermão. Por exemplo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. E foi ali na cruz que ele disse: Pai, está consumado. A missão que o Senhor me deu a cumprir, eu cumpri. Quando pensamos em porteiros com ênfase em segurança, naturalmente tiveram aí as noções, as orientações. Qual é a missão? O que? Quando? Como? Jesus tinha uma missão dada pelo Pai, e ele foi até a morte, e a morte de cruz. E aí pensamos, então não vale a pena persistir. Não,
A verdade é que Jesus desceu todos os degraus, deixar o seu trono, deixar a sua armadura de Deus, se tornar débil como uma pequena criança, dependente, se tornar um adolescente, um jovem, um homem, sofrer cusparadas, bofetadas, a morte de cruz. Mas será que valeu a pena? Sim, porque a palavra de Deus nos diz que ele não ficou no túmulo. Também tive o privilégio de ir no túmulo onde Jesus foi sepultado, e a maravilha para nós cristãos é, ao entrarmos naquele túmulo, ver que o túmulo está vazio. Essa é a grande diferença do cristianismo. A religião do túmulo vazio. Todos os outros líderes religiosos continuam mortos. Jesus é o único que ressuscitou. Quando chegaram as mulheres para procurar onde está o corpo daquele que foi sepultado, estava lá um anjo, e o anjo disse: ele não está aqui, ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. E aí? Terminou a história? A palavra de Deus vai nos mostrar claramente a sequência dos fatos. Jesus ressuscita, fica 40 dias na terra com os discípulos, e depois o que acontece? Jesus manda que os seus discípulos possam ir lhe encontrar lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos estão ali olhando. O texto de Coríntios vai dizer que tinha lá 500 irmãos, 1 Coríntios 15, mais de 500 irmãos. E Jesus então em algum momento começa a subir, e os discípulos então ficam boquiabertos olhando ele subir, ficam extasiados. O nosso Jesus está indo embora. Nesta hora aparecem 2 anjos que dizem: por que vocês estão aí boquiabertos olhando este Jesus que vocês estão vendo subir? Brevemente ele voltará para buscar vocês. Veja só que ele desceu todos os degraus, mas também diz a palavra de Deus em Filipenses que ele foi elevado. Deus o exaltou soberanamente, deu a ele um nome acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ali temos a 8ª figura, e quando pensamos nesta 8ª figura, pensamos na missão que agora nós também temos. Nós que um dia fomos resgatados, que recebemos o sacrifício dele, agora precisamos ir e falar para outros, como estamos falando aqui nesta noite. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que hoje não estamos sozinhos. Aquele Jesus que foi para os céus, ele está conosco aqui agora, neste momento. Ele mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ele está aqui conosco. O Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso ter medo de nada, porque ele está comigo. Então estamos aqui nesta terra, mas o que? Sozinhos, abandonados? Não. Nós temos o privilégio de poder saber que brevemente nós seremos levados e estaremos com o Senhor para todo sempre. Olha que coisa linda e maravilhosa esta próxima imagem, que mostra quando ele agora virá como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, para nos levar para o reino dele. Veja que missão vitoriosa. Ele está lá no céu, desce aqui a esta terra, passa por todas as instâncias, paga o preço, nos conduz no caminho, mas não nos abandona. Diz a palavra que um dia ele virá para nos levar, para vivermos com ele para todo sempre e sempre.
Então, queridos irmãos e amigos, quando nós pensamos na história de Jesus, pensamos na história de alguém que não desistiu, alguém que perseverou, alguém que permaneceu firme até o final. Vamos repetir juntos estas figuras e o significado destas figuras? São 10. Quais são elas? Vamos comigo? Primeiro, eu digo a figura e vocês dizem o que esta figura representa. Vamos lá. Primeiro, estrebaria. Ele é acessível a todos. Segundo, carpintaria. Ele foi homem, viveu conosco aqui. Terceiro, Jordão. Quarto, deserto. Quinto, sinagoga. Sexto, cruz. Sétimo, túmulo vazio. Oito, Monte das Oliveiras. Nono, cajado. Décimo, coroa. Queridos amigos, cada um de nós recebemos uma missão. O próprio Senhor Jesus, na sua trajetória aqui, se deparou com muitas pessoas. Por exemplo, lá no livro de João, capítulo 17, mostra quando Jesus se deparou com aquele pai que tinha um filho endemoniado. O pai levou o filho para que os discípulos orassem por ele. A Bíblia diz que os discípulos passaram de manhã até meio-dia e não conseguiram expulsar aquele demônio que perturbava a vida daquele menino desde a infância. E quando pensamos em João 17, pensamos primeiro nos 4 Ds os 4 Ds da derrota. Quais são eles? Primeiro, o desânimo. Quando Jesus chegou, o homem disse: se eu pedi aos teus discípulos, eles não puderam, se tu podes. Ele já estava desanimado. Quantas pessoas que já não acreditam mais, já cansaram. Para outros talvez dê certo, mas para mim não. E aí vem este segundo D, o D da derrota. Eu pedi e eles não puderam. Os próprios discípulos estavam se sentindo derrotados. E depois eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus vai dizer: faltou a vocês fé, faltou a vocês jejum e oração, faltou a vocês a dependência deste Deus Todo-Poderoso. E é nesta hora que vem o desespero. As pessoas fazer trabalhos de feiticismo, lamentavelmente são muitos que finalmente desistem. Eu não consigo. Eu não posso. Mas louvado seja Deus, porque Jesus trabalhou com aquele pai, trabalhou com aquele menino, e aqui temos também os 4 Ds que nos mostram a vitória. Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus perguntou: há quanto tempo isso sucede? E o pai disse: é desde o nascimento, já não tenho mais esperança. Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crer. E então o homem disse: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, eu creio, Senhor, me ajuda, eu quero crer, me ajuda. Então os 4 Ds são esses. Primeiro, determine-se a crer. É possível. Não desista, espere em Deus. Não desista, Deus não morreu. Não desista, Deus é maior. Não desista, Deus está no controle. Segundo D, derrote o inimigo. Quando o espírito maligno viu Jesus, o espírito maligno jogou o menino em cima do fogo e começou o menino se bater, espumar como epilético. Jesus então
repreendeu e disse: espírito maligno, sai deste menino e nunca mais entre nele. Determine-se a crer, derrote o inimigo, não é com a sua força, você não pode. Que bom que o homem disse: Senhor, ajuda na minha crença, ajuda, Senhor, porque eu não tenho mais força, eu já tentei. Quando chegar ao seu limite, lembre-se, está apenas começando o limite de Deus. E aí, chegou a hora quando Jesus expulsou aquele demônio, o menino parecia que estava morto, alguém disse. Mas Jesus então pegou na mão do menino, levantou e entregou o menino são ao seu pai. E as pessoas começaram a glorificar a Deus, porque é isso que Deus quer, não que você viva em derrota, Deus quer que você viva de vitória em vitória. Passaríamos a noite aqui lembrando de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas resolveram crer. Quero me lembrar ainda daquele homem paralítico, João 5, o homem vivia há 38 anos como um paralítico. Quando Jesus chegou até ele e disse: você quer que eu te ajude? Quer que eu te leve? E ele disse: bem, Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me leve. E quando alguém me leva, outro vai na minha frente antes. E fazem 38 anos e eu nunca consegui. Será que tem jeito ainda? Do mesmo jeito, aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, diz que gastou tudo com os médicos, não tinha mais jeito, mas aquela mulher resolveu crer. E eu quero dizer nesta noite para você: não desista, Deus tem algo de bom para você. Você pode dizer para alguém que está perto de você aí: não desista, Deus tem algo de bom para você. A nossa tendência humana é olhar para baixo. A nossa tendência humana é achar que Deus até muitas vezes nos abandonou. Mas eu quero nesta noite lembrar para você que este Deus Todo-Poderoso, Ele tem algo de bom para você, se você quiser. Tinham 2 ladrões na cruz. Um quis, o outro não quis. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos grandes privilégios que Deus deu ao ser humano é o privilégio da escolha, o privilégio do livre arbítrio. Sim, Deus tem algo bom para você, mas o inimigo tem algo mal, algo ruim. João capítulo 10, por exemplo, Jesus vai dizer: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você pode escolher a quem você quer seguir. Estas pessoas que eu mencionei, aquele paralítico de 38 anos e a mulher do fluxo de sangue, eram pessoas doentes, marginalizadas. Aquelas pessoas não tinham no que se agarrar, mas eles resolveram não se acomodar. Aquela mulher, mesmo apanhando 12 anos, gastou tudo com os médicos, mas um dia ela viu Jesus e ela não deixou por menos. Ela foi e tocou em Jesus. Ela não podia tocar porque ela era mulher, não podia tocar porque ela estava com fluxo de sangue, ela não podia tocar, mas ela foi. E a Bíblia diz que Jesus se importou. Jesus se importou com aquele paralítico. Haviam muitos. Jesus olhou aquele homem, Jesus olhou aquela mulher. Por que ele olhou? Porque pessoas têm a capacidade de se comunicar. Vocês aprenderam aí alguns códigos, né? Eu vi lá os códigos de comunicação aí. Vou ver se eu aprendo um negócio daquele lá. Agora, Deus tem um jeitinho para se comunicar com vocês. É impressionante. Ele sabe como falar a cada um em particular.
Não importa quem sejam vocês, Deus vos ama. Ele conhece vocês antes de vocês saberem quem vocês eram. Ele já viu vocês. Ele escreveu a história de vocês. Ele espera te encontrar e Ele espera que vocês possam viver com Ele para todo sempre. Ele já fez a parte dele. Que Deus vos ajude a que vocês na vida, assim como venceram esta etapa, entre os 32, vocês perseveraram, persistiram, creram, estão chegando aqui hoje para receber o diploma. Temos sempre nos alegrado, não é, irmão Newton e irmãos queridos, valorosos aí, os nossos preciosos voluntários. Temos nos alegrado por saber que a maioria dos que fizeram o curso ao longo destas 11 turmas, os que quiseram trabalhar nesta área, estão na sua maioria trabalhando. E a nossa oração é que vocês, o nosso desejo é que vocês hoje tenham subido um degrau, mas que não seja o final. Existem muitos outros degraus na escada da vida. Subam um de cada vez, sem desanimar. E lembre-se, quando tudo isso aqui terminar, vai começar do outro lado. A pergunta é: vocês serão vencedores? Vocês estarão daquele lado junto com o Senhor? Ou se perderão eternamente? Lembre-se, Deus já fez a parte dele. Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte, nos entregando para Ele enquanto temos vida, enquanto estamos do lado de cá da sepultura. Que Deus abençoe.